Olá, tudo bom com você? Como é que vocês estão? Espero que esteja bem. Eu estou muito bem, seja bem-vindo ao Missionário pela Fé. Eu me chamo Cauã Oliveira. Estamos aqui para o nosso terceiro dia da novena de São José. Para você que está chegando agora, um aviso bem rápido. Temos lá o primeiro dia e o segundo dia na nossa playlist lá de São José. Você vai lá, clica. No primeiro vídeo você vai ver que lá tem o livreto que a gente está usando da novena, que é este aqui, tá vendo? Lá você vai ter, então, por favor, né? Ainda dá tempo. Você que não assistiu primeiro, assiste, é pouquíssimo tempo, dá para você assistir, tá? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração de São José Operário, escrita por São Pio X. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obedente-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expedição dos meus numerosos pecados, foi mal. De trabalhar com consciência, pondando o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com reconhecimento, alegria, olhando como uma honra, empregar e desenvolver pelo trabalho e dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar, sobretudo, com pureza e intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante, perdão, me perdi. Dos olhos a morte e a conta que deveria dar ao tempo perdido, dos talentos utilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta. A obra de Deus, tudo por Deus, tudo por Maria, tudo a vós, imitação, ó Patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Perdão por gaguejar. É que eu tô ainda meio enferrujado. Hoje estamos no terceiro dia da novena de São José. Hoje é São José, chefe da Sagrada Família. Rezamos. Glorioso São José, que gozastes durante todos os anos da presença e filial afeição de Jesus, a quem divestes e dita que alimenta e veste, juntamente com vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico, me
alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus, pela alegria santificante, obediente. Também para os pais cristãos, a graça do fiel cumprimento de seus graves deveres, de educares e aos filhos o respeito e a obediência, segundo o exemplo do menino Jesus. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Antes de ir para a ladainha, a gente tem um momento de partilha. Que momento de partilha é esse? Ai, eu tô aqui. Tô com o joelho, perdão. A gente fala um pouco sobre, né, eu chamo de tema, mas é o título, né, um dos títulos de São José, que é chefe da Sagrada Família, né? Quando a gente fala chefe, né, a gente lembra do nosso patrão, a gente lembra de um superior do nosso trabalho, ou superior de alguém, né? Mas na realidade, na nossa oração de São José, a gente vai fazer ela mais à frente, ela diz o seguinte: que tanto eu quanto o meu superior no trabalho somos iguais, né? Devemos se tratar como irmãos. Aí é meio curioso, né? Porque aí a gente vê a soberba, que muita gente não aceita ser igual a você. São palavras feias, mas a gente, infelizmente, é a palavra que no momento eu tenho, se sente superior, né? Que em níveis diferentes se sente, muitas das vezes, acima de tudo e de todos, né? Quando tem um cargo de importância ou é confiada a alguma coisa que poderia ser confiada a outra, é a famosa soberba, né? E não devemos ser soberbos, né? Devemos seguir o exemplo de São José, chefe da família. Ele cuidou. Olha só, vou ler aqui, logo aqui no início, cadê, ó? Ó, beleza. Ó, a quem divertistes e ditar de alimentar e vestir. Então, ontem eu falei sobre isso, né? Eu não tinha achado essa parte vestir. Tá por aqui, mas eu não vou procurar, não. Vestir exatamente por causa disso. Porque pensa bem, São José poderia ter sido um homem arrogante, né? Ele realmente poderia ter sido um homem arrogante, um homem ignorante. Porque pensa bem, ele foi pai adotivo de Jesus, reconhecido, é reconhecido até hoje. Ele alimentou, ele vestiu, ele sustentou, né? Hoje em dia é meio complicado, né, falar sobre isso, porque hoje em dia, pelo menos em alguns países, né, o que acontece? Muita gente não tem como mais uma pessoa só sustentar uma casa, porque puxa muito, né? Então aquela pessoa vira refém, não consegue mais sair daquela situação. Mas se a gente voltar uns anos atrás, a gente vê que isso era cumprido, né? O homem levava o sustento para sua casa, conseguia levar o sustento e tal. A mulher não precisava trabalhar, era uma opção dela. Hoje em dia
Ainda é, né? Mas é mais complicado ter essa opção. Porque quando você, hoje em dia, trabalha junto, você consegue balancear. Não vai ter o melhor, mas vai ter aquele balanceio. E hoje em dia, se for só um, não vai ter quase nem o suficiente. Tem muito mal o suficiente para se viver. O essencial, né? Então a gente para e pensa nisso. Hoje em dia, quando a gente tem a oportunidade de ganhar bem, a gente aproveita, né? Eu vejo, às vezes, tantas coisas acontecer aí triste, que a gente olha e fala, cara, eu pelo menos, né, vou me consagrar a São José, eu fico pensando, eu falo, cara, o que São José faria se o menino Jesus fosse um menino arteiro? Porque a gente vê, né, que aqui diz, ó, filial presença, filiação de Jesus é quem divertistes. Então ele chamou já a atenção de Jesus. Não aquele, não pode isso, né? É literalmente isso, é educar, é aquele carinho. A gente vê que isso aqui vai fazer mal a uma criança, né? Isso aqui obviamente que é um giz líquido. Mas se uma criança pôr isso aqui na boca, abrir assim e chupar, porque eu já vi, isso aqui faz mal. Então, José, ele divertisse, ele falasse, não faz isso, meu filho. Isso é errado. Então ele educou, ele vestiu Jesus, né? Assim, juntamente com Nossa Senhora, que então é algo que a gente tem que parar e pensar, né? Ser mais como São José, ser aquele esposa, né? Acolhedora. Principalmente hoje em dia, eu acho que os homens estão se sentindo muito coagidos, tá agindo muito por impulso. Não tá mais aquele, como a gente chama, natural, né? Não tá sendo mais nada natural, tá sendo tudo muito rápido, muita coisa acontecendo. E aí isso dá um conflito interno na mente, na alma, que a gente fica meio sem saber, mas procurar a Deus é o primeiro passo. Assim como São José levou o menino Jesus no colo, ele nos convida a caminhar junto. Ele nos convida a conhecer um pouco da sua vida, da sua história. Ele está aqui, ó, como o Pai da misericórdia. Ele é o Pai da misericórdia, pois Cristo é a misericórdia. Então, esse menino aqui é a misericórdia que jorra do Pai e foi criado por um ser como eu e você. Mas diferente de mim e você, que temos chances de mudar, tornar cada dia uma pessoa melhor, muitas das vezes a nossa escolha não é assim. Muitas das vezes a gente olha assim, vê aquela dificuldade e fala, cara, eu não vou passar. Eu sou pecador. Vou fazer esforço para quê? Eu não vou sair daqui. E não é assim. A gente tem que pular para dentro, a gente tem que ser firme, tem que ser forte. A gente costuma dizer, né, que o chefe da família é aquele que dá a palavra final. É aquele que vê que a criança está fazendo besteira e chama a atenção. Aí a mulher fala, mas por que está chamando a atenção? Eu não já falei com você? Você vê que quando a criança está respondendo à mãe, muitas das vezes, né, não, na maior parte das vezes, o pai fala, já parou? A criança para, fica ali olhando. Sua mãe não já falou pra você ir tomar banho? Vai tomar banho. Aí a criança entra pro banheiro, liga só o chuveiro. Aí passa sabão assim na mão, aí passa assim no corpo, nem molhou o corpo, aí vem com a toalha. Já tomei banho, aí vai a mãe cheirar. Tomou banho. Aí cheira, sente aquele cheirinho, né? Fala, não, você não tomou banho, você enrolou. Aí dá banho na criança. Não é assim? É assim. Então, vamos para nossa ladainha. Página 12. Né? Como eu já falei, você vai lá no primeiro. Procura, eu também vou colocar aqui na descrição. Mas você pode ir lá no primeiro link e ter, né,
o folheto também, que assim você já faz desde o início até agora, né? Aproveita. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda das virgens, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. São José Justíssimo, rogai por nós. São José Castíssimo, rogai por nós. São José Prudentíssimo, rogai por nós. São José Fortíssimo, rogai por nós. São José Obedientíssimo, rogai por nós. São José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu Senhor de sua casa e fei-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes a escolher a São José por esposo da vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vos pedimos que merecemos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveste e reinastes por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelo privilégio e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolo dos aflitos, a
o amparo dos míseros. E o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca por filial confiança, e alcancei a graças que vos peço. Nesta novena, eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, pois, de Jesus e Maria, meu consolo. Nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obedente-me fielmente como coroa dos vossos fervores. Uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Iremos fazer a gente fez lá no início a oração de São José. A oração de São José Operário é praticamente a mesma oração, tá? Tem uma diferença. Então eu vou fazer assim. Hoje eu não faço, e nem no primeiro dia eu não fiz, e no segundo eu fiz. E assim a gente vai fazendo, tá bom? Você que está fazendo a novena, parabéns, muito obrigado. Você que não está fazendo, está assistindo, por favor, se inscreva também, participe, comente. E amanhã, né, eu rezarei novamente a oração mais longa de São José Operário para os empregados e os desempregados. E peço seu nome, né? Coloque seu nome aí, coloque o nome da sua família. Coloque o nome de quem está desempregado, né, que você conheça. Nós falaremos aqui. Compartilhe bastante e, por favor, venha fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Agradeço a todos e que Deus possa abençoar a mim, a você e as nossas famílias. Amém? Estamos reunidos e continuaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero você amanhã aqui, tá bom? Até. Tchau.